primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Tiago, primeiro capítulo, a partir do 3º versículo. Povo querido, povo obediente, coisa boa. E, de fato, vamos lá. Aliás, retificando a partir do versículo 2. Toda a igreja, vamos ler juntos, uma leitura gostosa, agradável. Queridos, até a leitura da palavra que é feita aqui publicamente, ela tem que ser uma leitura que o meu pastor chamava de leitura gostosa. Entendeu? Como os nossos irmãos têm feito aqui, a superintendência, os liturgos. Vamos lá, todos? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Nota, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Para isso, alguém precisa de quê? De sabedoria, não é? Então vamos lá, o texto diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria para isso, peça a quem? A Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Agora tem um detalhe, uma outra nota: peça, porém, com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, não é, Hebreus? Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Só até aí mesmo. Provações, a rota do amadurecimento na fé. Bate aqui, Cida. Ovelha preciosa de Cristo. Provações, a rota do amadurecimento na fé. Já dissemos aqui, primeiramente, relembrando, fé e provações são compatíveis. Fé e provações são compatíveis. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Importa que por meio de muitas tribulações entremos no reino dos céus. Atos 14, 22. Todo aquele que quer seguir a Cristo piedosamente sofrerá perseguição. 2 Timóteo 3, 12. Então, repetindo, fé e provações são compatíveis. Segundo, as provações são inevitáveis. Não existe, não tem como fugir delas. Ainda bem. Se fugíssemos das provações, com muita facilidade entraríamos na rota da luciferenização. Vou repetir: luciferenização. O que é isso? Nos tornaríamos cópias de Lúcifer. Com muita facilidade. Isso porque vivemos uma vida pós-queda. Então, uma vida pós-queda, até as coisas boas, muitas vezes, são transformadas em ídolos. Até a minha boa imagem pode ser transformada num ídolo. Ao ponto de não se permitir ser criticado. As provações são inevitáveis. Todo aquele que quer seguir a Cristo piedosamente sofrerá perseguição. Terceiro ponto, lembra que nós falamos aqui? As provações são de diversos tamanhos e diversas formas, várias. A palavrinha várias no original grego traz a ideia de diversos tamanhos e diversas formas, diversas intensidades. O nosso Deus, ele não tem problema de recursos didáticos. Ele é a fonte, ele mesmo é a fonte de todos os recursos pedagógicos,
andragógicos, pedagogia voltada para o ensino de crianças e tal, com as suas faixas etárias permitidas. Andragogia, o ensino voltado para os adultos. O nosso Deus é a fonte de todas as pedagogias, Ele é a fonte da pedagogia perfeita. Ele é a pedagogia perfeita. Ele é a fonte da andragogia perfeita. Ele é a fonte. Quando a Bíblia diz lá na primeira carta do apóstolo João, Deus é luz. E o sermão de hoje à noite em Gênesis vai pegar um gancho com isso, porque a primeira fala de Deus voltada para a criação é: haja luz. Aí na primeira carta do apóstolo João, João diz: Deus é luz. Deus seja louvado. Quantas verdades eternas, transcendentes estão aí. Então Deus, as provações que Ele envia ou Ele consente pelas quais passemos, são de diversas formas, diversos tamanhos, diversas formas e intensidade. Então, fique tranquilo. Quarto lugar, agora sim já adiantando, elas não são eternas, calma. Volte para o texto agora. Elas não são ininterruptas. O nosso Deus, Ele conhece Ele sabe que somos pó. Ele sabe que eu não consigo passar 24 horas, 365 dias debaixo de uma provação. Ele concede intervalos. Ele sabe que somos pó. Volte para o texto, Tiago, por favor. Tiago 2 ainda. A nossa sonoplastia abençoada está trabalhando aí. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O passardes. Então elas não são ininterruptas. O nosso Deus não é masoquista. E isso não é ficar... Olha, por isso que eu amo EBD, guerreiro, porque é isso, justo. Esse feedback, às vezes usa uma palavrinha até melhor. Não é ficar na provação, é passar, presbítero amado Manuel, Arthur, Carlos. Agora eu vou olhar aqui, o Carlos, estão vários Carlos aqui, né? É o Carlos ali, de Michele. É passar. Mônica Madalena ali, tem a outra Mônica. Passar. Então é passageiro. Falando à igreja aos Coríntios, Paulo disse: a nossa leve, momentânea tribulação. Agora veja que absurdo para a nossa linguagem hoje. Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória, porque quando você compara, quando você tenta olhar com os olhos da fé o que está reservado para você, a tribulação de hoje, ainda que ela gere dores, ela se torna leve. Mas Paulo usa uma linguagem-chave lá, e momentânea, depois da sexta-feira do Calvário, tem o domingo de Páscoa. E entre a sexta-feira do Calvário e o domingo de Páscoa tem o sábado, o silêncio da escuridão, o silêncio da morte. Mas no domingo tem o grito da ressurreição, o brado de vitória. Quando as mulheres foram lá e os anjos lá já estavam, eles disseram: vocês estão procurando aquele que vive, ele ressuscitou. Ressuscitou, lembram? Ressuscitou para sempre. Ressuscitou, Cristo vive para sempre. Então o resultado, vamos celebrar. Porque ressuscitou meu Senhor.
leves e momentâneas. As tribulações, as provações são passageiras. Ele sabe a medida, ei, não tente ensinar Deus, Ele sabe a medida para você. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe a medida certa. Ele sabe o tamanho dos nossos calçados, dos nossos sapatos. Ele sabe a medida. Ele sabe até onde. Ele é perfeito. Ele é perfeito, Ele é perfeito. Quando Elias ousa, permitam-me esse português coloquial, às vezes dito, chamado para alguns de chulo, mas eu acho que não é assim, ele é mais regionalismo. Quando Elias resolveu chutar o pau da barraca, e já no processo de fazer isso, chega um momento que ele deita aí, dorme de cansado. Observe como esse nosso Deus, Ele nos conhece. Ele não é um masoquista. Não é aprovação pela aprovação, é o que ela produz, segundo o padrão dele. Ele se aproxima de Elias. Você não vê no primeiro momento ele colocando o dedo em risco. Você não vê um Deus falando de forma grosseira. Elias está errado, mas ele primeiro entende que ele está precisando de um ajuste psico-emocional. Ele está precisando de força psico-emocional e muito mais espiritual. Ele chega lá, manda o anjo faz o quê? Elias, ele acorda. Palavras transformadas em ações. Tem lá pão quente. E o que mais? Depois que você come um pãozinho, você quer o quê? A garganta está seca, estou precisando de um líquido. Tem pão e água. Ah, quantas verdades tem aí. Ele sabe que mesmo eu estando em alguns momentos errados, ele sabe que tem momentos que primeiro eu preciso de pão e água para restabelecer aquilo que também é dele, não é do diabo, o corpo é de Deus. Foi lançado um livro agora pela Vida Nova, já está lá na minha listazinha. Jade está aí? Jade está aí? Está não? Está não, né? Ela está na sala. Beleza. Ela ouviu que eu falei que o meu livro está lá na Teologia do Corpo, Vida Nova. Porque eu estou brincando com a minha esposa, está aqui o reverendo Renato, o reverendo Abraão, as esposas sempre chegam assim, para que mais um? Você já tem 10 falando sobre isso. Isso nunca, é uma bênção minha baixinha, só para descontrair. Teologia do Corpo, vou relembrar esse livro. Teologia do Corpo. Está aí o reverendo Renato como conselheiro bíblico. A gente pensa que o nosso corpo, nós vivemos um certo gnosticismo, que o corpo é coisa do diabo, é má, a matéria é má e o espírito é bom. Deus se importa também com este corpo. Gênesis 2, o sermão de hoje tem este subtema: o supremo projeto de engenharia de Deus e seu design inteligente. Aí quando você lê Gênesis 2, daquilo que ele já havia criado, a matéria, ele vai lá e forma o homem. Formou Deus o homem do pó da terra. Formou Deus o homem do pó da terra. Formou Deus o homem do pó da terra. E diz mais: e ele se tornou alma vivente. Soprou em suas narinas e ele se tornou alma vivente. Quando você olhar para si mesmo, estiver preocupado com a sua identidade, leia Gênesis 2. Deus se importa com o meu corpo. Voltou a dormir. De novo o anjo. Elias. Ele acorda, tem o que lá? Pão e água. Agora restabelecido, fica de pé, homem. Vamos bater agora um papo. Aí sim, queridos, quer aprender a se relacionar com o outro? Olhe para ele. Deus é a referência absoluta, perfeita para tudo, 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 tudo. Veja como ele exorta as suas igrejas em Apocalipse. Palavra dura, né? Mas se você perceber, é uma palavra dura sempre mesclada com meiguidão, sempre mesclada com a hora certa, a ordem certa.
Ele começa confrontando a igreja de Éfeso como, Cida? Eu vou provocar. Ele começa assim: essa fé de vocês aí é hipócrita. É assim que ele começa? Vocês estão vivendo hipocritamente. É assim que ele começa a carta? Eu tenho conhecimento de vocês. Por ter conhecimento de vocês, elogio número 1: vocês têm trabalhado de forma diligente. Elogio número 2: vocês são zelosos na doutrina. Maravilha, parabéns. Elogio número 3: vocês não deixam os falsos apóstolos quietos. Vocês não têm dado guaridas aos falsos apóstolos. Parabéns. Ei, o pastor, o que tem a ver provações, a rota do amadurecimento na fé, com o que você está falando agora, tem tudo a ver. Porque na hora que o outro está passando por isso, ele precisa de mim com maturidade. A nossa tendência no exortar o outro, a primeira coisa é querer mostrar onde ele está errando. Deixa aqui abrir um parênteses. Jonathan, quero falar com você. Pois não, pastor. Meu mano, você foi irresponsável naquele dia. Olha, Jonathan. Agora, pastor, e se o senhor estiver certo? Eu posso estar certo, mas o como eu faço vai me tornar totalmente errado. Jonathan, eu quero conversar com você. Pois não, pastor. Aí, no fórum próprio, no lugar certo, na hora certa. Rapaz, louvo a Deus por você existir. Olha como é diferente. Sem hipocrisia, sem bajulações. Eu louvo a Deus, Jonathan, por você existir. Segundo, rapaz, que maravilha. Eu tenho notado que você tem crescido nessa área aqui. Continue. Precisar de mim, estou aqui, viu? Deus seja louvado por tua vida, meu irmão. Ontem eu percebi que você tirou uma cadeira daqui e colocou ali porque alguém estava precisando. Oh, Jonathan, que maravilha, Jonathan. Deus seja louvado. Tudo baseado na verdade, objetividade. Mas agora, aí eu quero te ajudar, Jonathan. E para eu te ajudar, eu preciso mostrar os pontos cegos da tua vida. Um deles é que tal dia, tal hora, eu não sei se você saiu de casa meio com raiva, que às vezes acontece. Eu não sei o que aconteceu, me diz aí para eu entender. Mas uma coisa não justifica, apenas explica. Uma coisa não justifica a outra, apenas explica. Você foi áspero com Selma. Gente, aqui é só didático. Eu vi, viu, Jonathan? Ninguém me contou, não. O que foi, meu mano? O que está acontecendo? Antes de dizer que ele foi áspero com Selma, o que foi que aconteceu antes? A palavra branda, abaixo. Mas a nossa tendência é pegar o erro do camarada e naquela conversar com ele como se ele fosse tudo aquilo só e nada mais. Eu já falei que eu passei quase 3 horas ouvindo um casal, membro de uma igreja, que eu tive a honra de pastoreá-la. Eles com 3 folhas de papel, listado, fazendo críticas à igreja da qual ele era um membro. 3 horas, mais de 3 horas. No gabinete pastoral, só ouvindo, silenciosamente. Nessa lista não houve um elogio feito à igreja. Quando terminou, percebi que eles mesmos se cansaram. E eu disse: muito obrigado por vocês terem me chamado aqui. Muito obrigado pela confiança. Vocês poderiam compartilhar comigo cópias dessa lista? Não, está aqui, pastor, pode ficar com essa mesa. Para hoje, eu não vou comentar as vossas críticas por hoje. Eu vou levá-las para casa, eu vou lê-las, mas eu quero fazer apenas uma pergunta para vocês.
eu não encontrei nessas 3 horas um elogio feito à igreja. Pronto, meu irmão. Pronto, ficaram vermelhos, envergonhados, porque, gente, está de brincadeira. Você passar 3 horas, você não conseguiu perceber um elogio na igreja, algo de bom na igreja. Então, quando você for criticar o outro, faça essa matemática de Deus e não a tua. Entenda que ele não é só aquele erro que ele praticou. Ele é muito mais do que aquele erro. Aquele erro faz parte desse processo de santificação, no qual você também se encontra, e para o qual você deve também trabalhar. Coma e beba. Agora sim. Ele vai para a caverna e Deus o chama e diz: o que você está fazendo aí, Elias? Agora o discurso começa. O que você está fazendo aí, Elias? Mas diz o texto para nos ensinar que antes, algumas ações Deus usou da parte da natureza como movimento. Lembram? Um som de uma tempestade muito barulhento. Aí diz o texto: não era Deus. Quando foi que ele identificou que era Deus? Numa brisa suave, no sussurro. Ah, gente, esse é o nosso Deus. Mas tudo, voltando aqui, são provações passageiras. Calma, está doendo. Ele sabe que está doendo. Ele sabe que está doendo. Mas ele sabe para onde ele quer te levar através dessa provação. Para onde o percurso que ele está usando vai usar e para onde o foco. Bota o texto lá e o microfone para a Janai. Bota o texto lá. Qual é o objetivo da provação? Vamos lá. Objetivos no plural. Vamos lá. Meus irmãos, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Você vai se tornando uma pessoa paciente. Você vai sendo uma pessoa fortalecida a enfrentar outras mais. Perseverança é você se manter de pé em meio ao mar revolto. Alguém aqui já viu um vídeo recente de uma criançazinha num zoológico que tem vidros? E tem lá literalmente leões e tem lá, parece que onça. E a criancinha chega e se senta sem olhar para o tigre. E o tigre lá tentando pegar a cabeça dela, mas tem ali já viu? Você já viu a tranquilidade da criancinha? É só para ilustrar o que é essa paciência. O barco está... E você... Porque o timoneiro desse barco é ninguém menos do que Jesus Cristo. O comandante desse barco é ninguém menos do que Jesus Cristo. Na hora certa, conhecendo com perfeição os nossos limites, Ele vai dizer: aquieta-te vento, aquieta-te mar, e o resultado, bonança para a glória do seu próprio nome. Perseverança, paciência, resiliência em meio à provação. Não, era bem rápido. Janai. Dentro da neurolinguística a gente tem isso aí, né? O PNP, positivo, negativo, positivo. Exatamente, e isso o Senhor nos ensina, né? O primeiro, positivo. Isso. Será que não tem as coisas boas, só tem as coisas ruins? Será que só tem o negativo, não tem o positivo? Então, dentro da neurolinguística a gente aplica isso, né? Inclusive... dentro do nosso trabalho como gerente, a gente aplica isso. Primeiro você vê as coisas boas, depois as coisas ruins e finaliza com as coisas boas. Mas você pode melhorar, mas pode ser dessa forma. Isso, Janai, né? excelente. Veja, a neuro
neurolinguística trabalha com isso, está compartilhando aqui, Janai. Olha como Deus é perfeito. O que a neurolinguística descobriu recentemente, o nosso Deus nos oferece, né, Janai? Deus é perfeito. Perseverança. Agora observe, pega esse texto aí, segura ele aí na sua mentezinha e vamos para Romanos 5. Obrigado, Janai. Bênção, viu? Bênção, bênção. Você me deu um gostinho aí para dar uma pesquisada aí. Eu sempre buscando conhecimento para a glória de Deus. Romanos 5, vamos ler esse texto aí. Observe o que Paulo está dizendo, Alisson. Meire, guerreira Meire. Quem sabe quem é Meire aqui? Eu já denunciei. Não foi, Meire? Mas tem gente visitando aqui. Meire, mostre que você é uma mulher de 3 metros de altura. Fica de pé, Meire. Minha esposa é baixinha também. Olha, essa é a Meire, nossa irmã em Cristo, membro desta igreja, esposa desse homem que é apenas 1,50 m. Fica de pé, Alisson. 1,30 m, olha aí, ó. Deus os abençoe, pode tomar assento. Isso é de propósito, estou fazendo isso. Meire, Alisson, a perseverança, a aprovação vai produzir perseverança. Ela vai produzir, ela conduz a um processo de forjamento do nosso caráter. Ela fortalece as nossas musculaturas. Quem aqui é fitness ou faz academia hoje? Eu já fiz por muitos anos, hoje não faço mais, não porque eu não queira, tenho alguns problemas que não permitem, meu ombro sai com frequência. Mas eu sei o que é isso. Eu sei que nos primeiros meses eu aguentava tantos quilos. Depois de 2 anos eu aguentava outros tantos quilos. É mais ou menos essa ideia. Deus, a aprovação vai gerando uma musculatura espiritual forte. Agora não mais fico perturbado porque veio um ventozinho ali, não. Por quê? Porque aquela aprovação de tal ano, Deus fortaleceu as minhas musculaturas espirituais. Aí agora eu estou numa nau, eu estou num navio, atravessando o Atlântico, Fernando de Noronha, Portugal, e de repente o mar revolto. E agora a minha musculatura espiritual já não se abala tanto. Por quê? Porque as provações anteriores Deus as usou para me fortalecer. Não mais me assusta tanto. Por que é que algumas coisas que assustam uma criança não assustam um adulto? Justamente por isso. Ela não passou ainda pelas mesmas experiências. Por que é que um soldado novato, primeiro dia de rua, Carlos, se assusta mais do que aquele que tem 20 anos? Porque ele não passou pelas mesmas experiências. Deus é perfeito. Romanos 5, toda a igreja. Justificados, pois, temos paz por meio de nosso Senhor. Aqui é a base da salvação. Nós temos causa, base e meio. Causa, base e meio. Vamos lá, olha. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Base, graça. Causa, graça. Base, justificação em Cristo. Meio, fé. Resultado, paz com Deus. Paz com Deus, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele prossegue. O que tem a ver esse texto com provação, pastor? Observe então. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, meio, a mão vazia com a qual se recebe o presente. A esta graça na qual estamos firmes, causa, graça, causa. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós estamos nas pontas dos pés, aguardando a manifestação plena dessa glória. Ela virá com a volta de Cristo, a parousia. Agora Paulo não para aí. Todos juntos agora, todos juntos. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ela fortalece as nossas musculaturas espirituais. Prossigamos. No mesmo texto. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. E para fechar a leitura,
Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Isso é teologia bíblica na prática. Você pega um texto de Tiago e você vai perceber que ele vai ficando muito mais robusto e muito mais claro quando você pega o texto de Romanos, ou vice-versa. Por isso, uma das regras de hermenêutica bíblica reformada que não se pode mexer é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia esclarece a própria Bíblia. Regra de hermenêutica bíblica reformada. Ainda dá tempo de fazer o curso aí de hermenêutica com o reverendo Marcelino. São 2 sextas-feiras. A primeira já teve, vai ter a próxima sexta-feira. Depois vai ser comigo, Teologia Bíblica, 2 sextas-feiras. Depois o reverendo Darlan, homilética, muito especialmente pregação expositiva. Mas se não puder fazer agora, faz depois. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Provações, a rota da maturidade na fé. Agora voltemos para o texto de Tiago, porque não para só em perseverança. Produz perseverança. Deus não quer apenas crentes espiritualmente fortes, musculaturas fortes, que agora suportam mais peso na vida. O alvo final não é esse. Vamos lá então. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Ela deve ter constância. Ela deve ser perene. Constância. Para que sejais perfeitos e íntegros, perfeitos e íntegros, resumindo, maturidade cristã, perfeitos e íntegros, e em nada deficiente. Aí você pergunta, pastor, me diz aí um texto que possa clarear mais ainda esse perfeito e íntegro aí. Porque eu leio filosofia, então quando eu leio esse texto eu penso mais no aspecto filosófico de perfeição. Só que o aspecto de perfeição bíblico vai para além do aspecto filosófico. O aspecto filosófico de perfeição muitas vezes fica mais no campo da impessoalidade. O aspecto bíblico aponta para uma pessoa. O aspecto bíblico vai para além de ideias. Perfeição e integridade, modelo de perfeição e integridade é uma pessoa. Essa pessoa tem nome e o nome dela é Jesus Cristo. Aí vamos para Romanos 8 para ver isso. Vamos ver isso em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 explica esse texto aí, perfeição e integridade. O que é isso? Veja o outro objetivo aí. Qual é o objetivo de Deus aí depois de perseverança? Perfeição e integridade. Maturidade na fé. Toda a igreja, vamos lá. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Observem o próximo versículo. Porquanto aos que de antemão conheceu a eternidade, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é então agora o significado de perfeição e integridade lá de Tiago? Conforme a imagem de Jesus Cristo. Isso é ser perfeito e íntegro, cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Sabe qual é o alvo de Deus na aprovação? É ver você mais e mais parecido com ninguém menos do que o Filho dele, Jesus Cristo. Ah, pastor, tudo bem, mas teria um outro texto ainda que ajudaria mais ainda nessa interpretação de Tiago 1, perfeição e integridade, além de Romanos? Tem. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, põe lá. Primeira carta do apóstolo João, é lindo a harmonia da Escritura. A unidade da Bíblia é um assunto da teologia bíblica. E a unidade da Bíblia, ela provoca isso, ela promove isso, ela oferece isso. Esse é o benefício dela. Toda a igreja, vamos lá. Causa, vede, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Resultado. E de fato
somos filho de Deus. Na escatologia, já somos filho de Deus. O texto prossegue. Por essa razão, o mundo não nos conhece, o mundo não nos entende, o mundo nos vê como estranhos, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Gente, agora observe o que vem em seguida. Observe, versículo 3. Amados, aliás, volte, é o 2 mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Escatologia, já somos, já. O ainda não. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O que haveremos de ser? O texto prossegue. Volta, por favor, novamente. Sabemos que quando Ele se manifestar, Jesus Cristo, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Aleluia! Essa é a perfeição e a integridade para a qual a aprovação nos empurra. Sermos mais e mais parecidos com Cristo. É a ideia de Efésios 2:10. Somos criados em Cristo Jesus. Somos o quê? Criados em Cristo Jesus. Lá no original a ideia é: somos poemas de Deus. Deus está nos escrevendo, Deus está nos talhando. Ele é o escultor perfeito, e um dia nós seremos apresentados como poemas perfeitos. E a referência desse poema, Jesus. A referência, Jesus. Olharemos para Jesus e nos veremos perfeitos. Esse é o alvo da aprovação. Então Deus não tem prazer no teu choro, Ele tem prazer no que o choro, para onde o choro vai te levar. E não tem nada que se compare com isso. Eu vou citar hoje à noite, mas preste bem atenção. Vai ser no terceiro sermão, não vai ser nem hoje, mas eu vou dar aqui um spoiler do próximo sermão. Ainda domingo que vem. Arthur, você é engenheiro. Quem é mais engenheiro aqui? Quem mais é engenheiro aqui nesta noite? Engenheiro? Olha aí que legal. Engenharia civil, da produção civil. Olha, Deus seja louvado. Mais engenheiro aqui tem a diversidade de engenharia. Aqui o Ronielso é civil também, não, Ronielso? Minha amiga, tanta engenharia bacana. Deus é perfeito. Eu estava fazendo uma pesquisa. E é agrônimo, Deus seja louvado. Vocês conhecem, a engenharia civil, sabe? Se botar lá, percebe lá, as maiores obras de engenharia do mundo. O canal de Panamá está lá dentro de um deles. O maior prédio de Dubai. Gente, Gaddafi, né? Calife, querido, preste bem atenção. Todas essas obras de engenharias do mundo, todas essas obras, e são espetaculares. Tem lá a lista das 10 maiores obras de engenharia do mundo na área civil. É para deixar-nos assim, boquiabertos, estupefatos, maravilhados. Elas jamais vão se comparar com a suprema obra de engenharia de Deus e seu design, os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas ainda muito mais, um espólio de toda essa suprema engenharia e seu design inteligente. Sermão de hoje à noite. Tem lá uma obra da criação dele que é a coroa. Tem lá uma obra da criação dele que é o ápice. Não tem o maior edifício do mundo que se compara a essa criação. Quem é? O homem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre. Gênesis 2. Formou Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas e ele se tornou alma vivente. Não tem projeto de engenharia que se compare ao homem em Cristo, caminhando com Cristo e para a glória de Cristo.
Efésios 5, falando para casais, falando para famílias. A hora, Janai. Onze 2. Pois é, eu estou sujeito à lei também. Então eu tenho que me submeter para dar exemplo. Efésios 5, João, Vívia. Paulo está falando para casais. Versículo 21 diz: sujeitai-vos uns aos outros. Aí agora vai aplicar isso. Mulheres, esposas, sejam submissas aos vossos maridos. Modelo, assim como a igreja é submissa a Cristo. Bênção, guerreiro. Pula, maridos, amai as vossas esposas. Modelo, referência, assim como Cristo chamou a igreja. Agora vamos continuar daí. E assim mesmo se entregou por ela. Vamos lá, queridos. O texto prossegue. Ele não só se entregou por ela, o que é que ele continuou fazendo por ela? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Objetivo. Agora faça um gancho. Tiago, perfeição, integridade. Romanos, conforme a imagem de Cristo. 1 João 3, seremos semelhantes a Ele quando Ele se manifestar. Agora Efésios, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quem já foi em uma exposição de arte de um pintor famoso, vai com prazer e tudo que ele quer é não só ver a pintura, mas se puder, quer um autógrafo do pintor. Preste bem atenção, quando Jesus Cristo voltar, vai ser apresentada a sua maior obra de arte do universo. E sabe quem é a sua maior obra de arte do universo? É um ser, é um ente chamada igreja. E quando ela for apresentada, ela vai ser apresentada sem mácula, sem ruga. Não tem projeto de engenharia que se compare. Os próprios anjos vão ficar boquiabertos. Eis aí o alvo das provações. Ele vai apresentar a sua igreja a Ele mesmo, sem mácula, sem ruga. Os anjos louvarão por isso e nós também louvaremos. Imaginemos que o cântico seja mais ou menos assim. E esse assim é muito pequenininho para se comparar. E eu peço a ajuda da igreja. Ele apresentando a sua noiva sem mácula e sem ruga. O brilho do sol vai ser ofuscado pelo brilho da igreja. O brilho da lua vai ser ofuscado pelo brilho da igreja. Mas a razão do brilho da igreja é Cristo na igreja. É Cristo com a igreja. É Cristo para a glória de Cristo na igreja, com a igreja, pela igreja, através da igreja e para sempre. Ao que está sentado. Assim encerramos, vamos lá. No trono. Quando estiver sofrendo, cante. E ao Cordeiro. De pé. Seja o louvor, seja a honra. Cante. Seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. O coral. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Toda a igreja. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando a provação estiver batendo forte, entenda que muito mais forte vai ser quando você se encontrar semelhante a Ele, e assim será, para a glória dEle. Que o Senhor nos abençoe.